vocês no Instagram também, sejam bem-vindos. Para quem vai assistir essa live, para quem está ao vivo agora, para quem for entrando, gostaria de dar as boas-vindas. Hoje nós estamos no terceiro ciclo, na terceira live, né, ao vivo, preparada em comemoração à Semana do Excepcional 2020. A Semana da Pessoa com Deficiência 2020 aqui da PAI Orlândia. E hoje eu trouxe um tema bem legal para vocês. Um tema que eu vou até contar de onde ele surgiu, de onde veio, né, esse projeto, essa ideia, essa reflexão para algumas escolas, para alguns locais. Sejam bem-vindos a todos vocês no Instagram. Chega mais para cá. E a todos vocês no Facebook também. Nós iniciamos, então, esse ciclo de palestras, onde o nosso maior objetivo era proporcionar a todas as pessoas uma reflexão sobre as diferenças. O que é a diferença? Como que a gente convive com o diferencial? E eu quero contar para vocês hoje também, aproveitando, um pouquinho sobre a minha vida, né? Sobre como que isso surgiu dentro do meu coração. Quando eu entrei aqui na PAI, como assistente social, eu entrei e, para mim, esse universo, né, de conviver com as pessoas com deficiência foi um universo novo. Foi algo em que eu não esperava, nunca idealizei trabalhar em uma PAI. E quando eu entrei na PAI, eu pude me deparar com vários tipos de deficiência, de pessoas que estavam, né, que tinham tipos de deficiência diferentes, que tinham comportamentos históricos, uma série de algumas coisas. E nesse contexto, eu comecei a entender o quanto era desafiador conviver com pequenas diferenças físicas, muitas vezes intelectuais, mas que no dia a dia aquilo ali ficava um pouco pesado, um pouco difícil de lidar mesmo. E foi até um momento em que entrou uma usuária aqui na PAI, que era uma pessoa que tinha uma vida aparentemente comum e, de repente, ela passou aí a ter uma mudança, né? Houve uma ruptura na vida dela e ela passou, sim, a precisar de cuidados, a precisar de outras coisas que ela não precisava até então. E nesse momento, quando aconteceu isso, eu pude entender o quanto que a nossa vida é vulnerável, é frágil. É assim, é algo assim que a qualquer momento ela muda de forma drástica e nós temos que aprender a lidar com tudo isso. E eu acho engraçado, né? Porque houve um momento da minha vida em que me aconteceu uma situação muito pequena, quase que assim, uma coisa sem sentido, e me afetou bastante, né? Me afetou muito. E foi nesse momento que eu comecei a pensar como que as pessoas elas conseguem se superar, como que elas conseguem lidar com tantas diferenças, com tantas situações que elas não conseguem, às vezes, enfrentar quando a gente não espera. E eu queria começar hoje falando o que é esse projeto Minuto do Amanhã, por que ele surgiu, qual que é o objetivo dele e o que nós vamos refletir nesses minutos que nós vamos passar aqui hoje sobre o amanhã. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês e que vocês, né, deixa eu ver quem está aqui, se tem alguém aqui, Camila, seja bem-vinda, Cá. Estou muito feliz que você esteja aqui participando, participou ontem, participou hoje, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Thelma, muito bom, Thelma sempre muito participativa, está aqui sempre nos acompanhando, gratidão pelo prestígio, muito bom, seja bem-vinda. A Jana, Jana não está aqui hoje, mas também sempre acompanhando. Obrigada, Jana. Eu vou pedir para que vocês, Paula está assistindo também, ótimo. Eu vou pedir, meninas, que vocês que estão online me assistindo, façam um favor. Aqui no canto embaixo da tela, vocês vão ver que tem como compartilhar essa live. Vocês clicam em compartilhar e aí vocês convidam as pessoas para assistir essa live. Eu garanto que esses próximos 12 minutos que a gente vai passar aqui
vai ser importante para todas as pessoas ouvirem, porque nós vamos falar sobre as diferenças. Nós vamos falar sobre um conceito, uma percepção sobre o que é ser normal. O que é ser normal para você? O que é ser normal para vocês? Então, convidem as pessoas, por favor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também. Convidem o máximo de pessoas que vocês puderem. Mesmo que a pessoa não conseguir visualizar essa live agora, ela pode assistir depois, não tem problema. O importante é que a gente consiga fazer com que o máximo de pessoas reflitam sobre esse tema, principalmente num momento como esse, que é o momento que nós estamos vivendo. Aqui no Instagram também nós temos algumas pessoas, vamos lá. Aqui nós temos o Alberto, seja bem-vindo, Alberto. Cibele, seja muito bem-vindo. Larissa, saudade, Lari, nossa estagiária. A Laís Leite, Maria Henrique Felipe, Maria Henrique, também nosso amigo aqui da PAI, a Regina também entrou. Muito bom. Se vocês puderem, claro, aqui também pelo Instagram, compartilhar, convidar as pessoas. Daiane, seja bem-vinda. Marcos. Oi, Cibele, boa tarde. Convidem o máximo de pessoas que vocês puderem para a gente começar então. Então vamos lá. Pessoal, eu vou ficar olhando aqui e aqui, tá bom? Vamos falar ser verdade. O que é para vocês ser normal? O que é ser uma pessoa normal? Qual é o conceito de uma pessoa que é normal para vocês? Se vocês puderem, pode ir mandando aqui nos comentários, porque eu também quero ouvir o que é normal para vocês, antes que eu diga o que é normal para mim. Ou pelo menos o que era normal para mim. Quem puder já poder responder, eu quero saber também qual que é a resposta de vocês. O que é ser uma pessoa normal, Daiane? Manda aqui para mim a resposta que eu quero ouvir de você. Cibele, boa tarde. O que é ser uma pessoa normal? O que tem uma pessoa normal para ela ser considerada normal? Flávia, Cássia, sejam bem-vindas também. Vamos lá. Quero saber de vocês. Ser normal é ter cabeça, ter 2 braços, é você ter 2 olhos, boca, nariz, é isso? O que é ser normal para vocês? Ser normal é ser uma pessoa que fale, que ande, que pense, que tenha cabelo. Quando vocês veem uma pessoa que não tem a sobrancelha, vocês acham que essa é uma pessoa normal? É uma pessoa comum? Ou gera algum espanto? Uma pessoa que não tenha sobrancelha, ou que não tem os dentes, ou que não tem um nariz, uma orelha. O que é normal? Eu quero que vocês pensem sobre o que é seu conceito de ser normal. Para o dicionário, o significado de uma pessoa normal significa que ela pode ser representada em uma natureza sólida. Diz que ser normal apresenta um comportamento e uma aparência social aceitável, algo que é comum, aceitável. Agir com normalidade é o mesmo que seguir comportamentos que são esperados de acordo com determinada situação. Então, ser normal não é somente ter uma aparência física normal, né, com todos os membros do corpo, mas é também ter comportamentos normais. Vocês concordam com isso? Deixa eu ver se alguém está respondendo aqui. A Daiane, que é psicóloga, que vai estar com a gente aqui amanhã, ela está falando aqui que ela realmente não sabe o que é dizer, nem como psicólogo, que é ser normal. Ótimo, Daiane, muito bom. Depende da concepção de quem, né? Tá certo, você tem razão. Ok, deixa eu ver se alguém comentou aqui no Instagram. Não. Deixa eu ver se alguém comentou aqui no Facebook. Camila tá aqui. Camila, o que é ser normal para você? Fala pra mim. O que é uma pessoa normal pra você, Camila? Thelma, Malu Ribeiro. Fala, Malu. A Malu sempre participando aqui todos os dias com a gente.
Malu, o que é ser normal para você? Segundo o dicionário, uma pessoa normal é uma pessoa que tem uma aparência física normal e, além disso, ela tem comportamentos normais. Agora a gente vai começar a entrar numa parte muito delicada. Comportamentos normais. Todos nós temos comportamentos normais. Todos nós conseguimos manter um padrão de comportamento. Sinceramente, o que vocês acham? Ser normal, se comportar de forma normal. Vocês acham mesmo que nós conseguimos manter essa postura normal? O que vocês acham? Não. A Regina tá falando que não. Ok. Quem mais acha que não? Ou acha que sim? E por quê? O que vocês pensam? Hã? Bom, se a gente for parar para pensar na vida na prática, né? Vamos colocar assim. Ninguém se comporta de forma normal, de forma igual ou de forma padrão. Por que não se comporta? Porque nós somos criados, nós somos educados, nós vivemos em contextos sociais diferentes. Não tem como a gente ser igual, não tem como a gente ser a mesma pessoa, a mesma coisa. É impossível isso acontecer. Mas o que acontece? Nós precisamos conviver em sociedade, nós precisamos conviver com a nossa família, nós precisamos aprender a conviver no nosso trabalho, no nosso emprego, nos nossos relacionamentos. A Regina está falando, o que eu posso achar é normal para mim e pode não ser para o outro. Perfeito, Regina. Perfeito. Muito obrigada pela sua contribuição. De fato, muitas vezes o que é normal para mim não é normal para o outro. Então, não existe um padrão de comportamento normal. Por quê? Porque todos nós fazemos coisas ou pensamos coisas que são divergentes, às vezes, do pensamento do outro. Agora, eu te pergunto aí, para você que está me ouvindo, quantas vezes nós já julgamos o outro, nós apontamos o dedo, nós dizemos, isso é certo, isso é errado, isso não pode, isso deveria ser assim, fulano deveria ter feito aquilo, ciclano deveria ter feito daquele jeito. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes você já fez isso? Você já olhou para o outro e colocou que o padrão dele, que a forma com que ele se comportava não era o ideal para você? Quantas vezes nós já fizemos isso? Muitas vezes. Infinitas vezes. Porque nós julgamos tão quanto nós respiramos. E hoje eu quero assim trazer isso para que a gente reflita juntos. Quero trazer assim que a gente reflita juntos. Que o normal, na realidade, uma pessoa para ela ser normal, a gente nunca vai conseguir encontrar pessoas normais. Nós sempre vamos encontrar pessoas, deixa eu virar aqui. Nós sempre vamos encontrar pessoas que têm diferentes formas de pensar. Vocês concordam? Vocês concordam? Sim ou não? Miss Lene, seja bem-vinda. Rosângela, seja muito bem-vinda. Joelma, Flávia Mello, sejam todas bem-vindas aqui. A gente está falando sobre o que é ser normal. Para que a gente comece a entender que muitas vezes o normal, ele não vai existir. E agora, eu quero também trazer uma pergunta para vocês, né? Já que não existe pessoas normais, já que não existe ninguém que tenha exatamente um padrão de comportamento, não vai ter ninguém, não vai ser todo mundo magrinho, não vai ser todo mundo gordinho, todo mundo não tem o mesmo cabelo, não tem o mesmo formato do rosto, todo mundo não pensa igual, todo mundo não foi criado pela mesma família, todo mundo não tem os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos, não existe isso. Não existe. Já que isso não existe uma pessoa que saiba tudo, não existe uma pessoa que seja bom em matemática, seja bom em português, seja bom em oratória, seja bom em localização, seja bom em tudo. Não existe isso. Por quê? Porque nós somos pessoas
imperfeitas, sempre. E já que nós somos pessoas imperfeitas sempre, o que faz de mim e de você? O que não faz nós pensarmos que nós temos que exigir do outro ou nós precisamos criar expectativas no outro para que ele haja de acordo com o que nós pensamos? Por que será que todas as vezes que nós exigimos ou criamos expectativa do outro, a gente se frustra justamente porque ele não vai fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós? Acontece isso com alguém? Já aconteceram com vocês em alguma vez? Vocês idealizarem situações, idealizarem comportamentos que muitas vezes não serão correspondidos? Porque é um pensamento meu, pensamento seu, não do outro. Sim ou não? Já aconteceu com vocês? Porque comigo já aconteceu. Já aconteceu várias vezes, por sinal. E não faz muito tempo que aconteceu. E com vocês, acontece isso? Sabe por que eu estou trazendo essa reflexão para nós? Porque se não existe pessoas normais, por que a gente taxa tantas pessoas de serem loucas, de serem desequilibradas, de serem diferentes? Por que a gente se rotula tanto nisso? E eu nem estou falando de deficiência, eu estou falando de limitação. Por que então que a gente tem se cobrado tanto, cobrado tanta coisa de nós mesmos? Será que é porque a gente não tem o hábito de se olhar, de valorizar o que nós temos de melhor, de reconhecer as nossas limitações? Será que é por conta disso que a gente não consegue ter um mínimo de diálogo, de amor com a nossa própria pessoa? Sabe o que eu penso? Que quando uma pessoa, né, quando eu começo a cobrar muito do outro, quando eu começo a criticar, quando eu começo a apontar o dedo, quando eu começo a realmente assim, querer que a pessoa faça além do que ela pode oferecer, além do que ela pode fazer, na realidade, será que eu estou falando dela ou eu estou falando de mim? Porque quanto mais a gente cobra das pessoas, quanto mais a gente estabelece padrões, a gente cria expectativas, na realidade a gente está dizendo o seguinte: olha, eu não me respeito também. É por isso que eu também não te respeito. É por isso que eu não consigo te enxergar com respeito, porque eu não me respeito. Como eu posso respeitar você? Na realidade a gente está dizendo isso. Quando a gente é mãe, né? E começa a cobrar os nossos filhos, começa a cobrar, a gente está dizendo o seguinte: olha, eu estou desconectada de mim, eu não estou comprometida comigo, então eu também não me comprometo com você. Vamos ver o que a Regina está falando aqui. Regina. Vitor, seja bem-vindo. A Regina está falando porque às vezes gostaria, mas de ser louca. Ou melhor, ser igual às pessoas que façamos. Porque às vezes gostaria de ser louca, ou melhor, ser igual às pessoas que façamos. Regina, não entendi. Se você puder só me explicar, eu quero muito saber o que você colocou. Eu não entendi o finalzinho aí, o que você me mandou. Deixa eu ver aqui no Facebook. Se tem alguém comentando. Célia. Ah, que bom que você entrou, hein, Célia? Tava só vendo se você não ia entrar. Entrou no Instagram também. Van, obrigado pela contribuição. Ok. Mas vocês concordam comigo, gente? Deixa eu ficar um pouquinho em pé, porque eu não gosto de ficar muito sentado. Vocês concordam comigo que é muito relativo? Deixa eu acender a luz aqui também. É muito relativo quando eu vou falar para alguém, quando eu vou falar de algo, quando eu vou julgar alguém, quando eu coloco as minhas imposições para alguém, e na realidade eu não conheço, eu não consigo entender quais são as minhas limitações. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, a primeira coisa, é que não existe ninguém que seja normal. Não existe ninguém que tenha um comportamento perfeito. Não existe ninguém que tenha
todas as qualidades, todas as coisas, tudo certinho. Não existe essa pessoa. Então, se não existe, hoje a primeira coisa que eu gostaria que caísse por terra aqui era que você e eu parássemos de julgar as pessoas. O que é julgar as pessoas? É que eu e você parasse de dizer, olha fulano, olha ciclano, olha aquilo lá. Você viu o que fez? Gente, não tem necessidade disso. Não tem necessidade, a gente não precisa se comportar dessa maneira, porque quando nós fazemos isso, nós estamos falando de nós, não do outro. A primeira coisa que eu gostaria que a gente refletisse hoje. Ah, isso, Regina, perfeito. Ser igual às pessoas que criticamos. Perfeito. Ótimo. Quando a gente aponta o outro, por exemplo, eu muitas vezes, não foram poucas vezes, eu não gosto de ter comportamentos padrões, assim, eu gosto de ser diferentona. Eu, Desmarie, tá? Eu gosto de ser diferente, nunca gostei de ser igual a ninguém. Eu acho que é muito chato ser igual às pessoas. Então eu sempre tive comportamentos diferentões, assim. E por muitas vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, você é doidinha? Você é não sei o quê? Eu falo, não, gente, tá tudo certo, né? É meu jeito mesmo, eu sou assim mesmo. Mas por muitas vezes, sem levar na esportiva, eu fui criticada. Mas na realidade, sabe o que era? Exatamente o que a Regina tá falando aqui. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de assumir quem são. Elas não têm coragem de assumir os seus medos, de assumir nada. E aí, o que acontece? Ela olha para a pessoa que tem coragem e aí o que ela faz? Ela critica. Ela critica o outro e mais do que isso, ela começa a desejar de forma inconsciente aquilo que o outro está fazendo. Só que ela não aceita isso. E aí ela passa a criticar. Então, a segunda coisa que eu gostaria de dizer nesta noite, nesta tarde para vocês, é para que quando você olhar para uma pessoa e criticá-la por algo, depois olhe para você e entenda por que você está criticando. Porque é por dois motivos. Ou é porque você está se considerando uma pessoa perfeita e por isso você se vê no direito de criticá-la e você não é e nunca vai ser. Ou é porque você gostaria de fazer o que essa pessoa está fazendo e por você não conseguir, você prefere criticar. Então lembre-se, sempre que houver críticas, você está falando de si mesmo, não da pessoa. Ok? Vamos lá então. Lucimar, deixa eu ver quem que entrou aqui. Lucimar, seja bem-vinda. Sônia Alves, seja muito bem-vinda. Marininha, saudade também. Augusto Graner, seja muito bem-vindo também, senhor Augusto. Muito bem-vindo. Ok, gente. Ok, vamos continuar então. Deixa eu ver aqui no Instagram. A Regina. Celinha tá aqui. A Andréia entrou. Seja bem-vinda, Andréia. Vitor, Raquel. Sejam todos bem-vindos. Vou dar continuidade pra gente não perder nada aqui, tá bom? Eu quero terminar esse assunto com vocês. Então, nós já falamos sobre o julgo, sobre ser normal e sobre criticar, certo? Agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo o seguinte. Quando nós vivemos e convivemos com as pessoas, nós nos deparamos com muitas diferenças, certo? Nós nos deparamos com pessoas que têm perfis diferentes. O que seriam perfis? Algumas pessoas são mais ágeis, outras pessoas são um pouco menos, algumas pessoas têm comunicação ativa, uma oratória ativa, outras pessoas não gostam de se comunicar. Algumas pessoas preferem a música, a arte, a dança, outras pessoas preferem simplesmente a linha de exatas, a linha de análise de contas.
todos nós temos algumas habilidades diferentes um do outro, ok? Então eu gostaria de te perguntar o seguinte: algum momento da sua vida, em algum momento da sua vida, você já se cobrou saber tudo? Ou ser boa em tudo, ser bom em tudo? Ser assim exatamente perfeito em tudo? Só comenta aí, sim, não, passou, em um momento da vida sim. Comenta aqui, só para eu saber. Em algum momento, você... Patrícia, bom... Patrícia, que bom que você está aqui, você conseguiu conectar hoje, parabéns. Nezinho, boa tarde, Nezinho. Bom te ter por aqui também. A Lucy acabou de entrar, seja bem-vinda, Lucy. Chegou na hora certa. Beto, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Deixa eu ver quem mais aqui que entrou. Bom, por aqui é só. Então, a Camila respondeu que não. Sueli, seja bem-vinda, Sueli. Seja muito bem-vinda. Quem mais aqui? A Célia já respondeu que sim. Ok. Vamos lá, então. Então, houve esse momento em que vocês se cobraram ser perfeitos. Então, para mim, na minha vida, também houve esse momento. Houve vários momentos em que eu precisei, em que eu me cobrava uma perfeição. A Amanda também está dizendo que sim. Eu também. Houveram esses momentos em que eu me cobrei saber tudo, ser perfeita em tudo e não admitia errar. Não admitia errar. E aí eu comecei, voltando aí no comecinho de quando eu entrei aqui na PAI, eu comecei a entender que a vida ela é muito mais simples do que a gente imagina. Esse é um dos benefícios de trabalhar aqui na PAI. Você começa a entender que a vida é muito mais simples do que a gente imagina. E aí eu comecei a perceber que ser normal é um conceito muito falido. Não existe ninguém normal. Não existe ninguém que seja 100%. E quando eu percebi isso, eu me senti mais relaxada, eu me senti mais à vontade, porque eu falei, para que eu tô brigando tanto, né, para ser uma coisa que eu nunca vou ser e que ninguém é? Para quê? E aí eu comecei a perceber, sabe o quê? Que deficientes não são só pessoas que têm deficiência física, que têm deficiência intelectual, que têm deficiência, vamos colocar, auditiva. Não é isso. Eu percebi que todos nós somos deficientes. Sim, todos nós somos deficientes. Nós somos deficientes quando nós não compreendemos a nossa deficiência e apontamos para a deficiência do outro. Isso é ser deficiente. E quando eu entendi isso, é como se as coisas tivessem mudado totalmente de proporção. Porque eu passei a entender que não existe mais ninguém que esteja em um patamar diferente. Nós somos todas pessoas deficientes. E mais do que isso, eu comecei a reparar. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bartira. Sejam todas bem-vindas. E eu comecei a reparar, pessoal, que esse conceito de ser deficiente, de você ser normal, ele não existe. Não existe mesmo. Porque se eu consigo entender que eu não sou boa em tudo, que eu tenho limitações, se eu consigo entender que uma pessoa tem facilidade de pegar um livro de 500 páginas e ler, e eu muitas vezes não consigo pegar um livro e ler nem o sumário desse livro, significa que eu tenho limitações, eu sou deficiente sim. Eu tenho também problemas, eu tenho questões a serem trabalhadas em mim. Então, para a gente começar a entender deficiência, então, ela existe na nossa vida. E ela se torna real e efetiva quando eu não consigo enxergar a minha, porque você é deficiente sim. Você tem limitações sim. Eu tenho limitações. E o ponto de partida para a gente continuar essa live de hoje é essa. Qual é a sua deficiência? Qual é o momento da sua vida em que você precisa aceitar que as coisas não funcionam de forma perfeita para você? Quem é que você precisa parar de cobrar, de exigir uma postura, um posicionamento, habilidades que essa pessoa não vai ter?
Responde aqui pra mim. Emílio, seja bem-vindo. Emílio, Maria Angélica, sejam bem-vindos. E eu quero que vocês me respondam. Vocês se acham perfeitos? Ou existe algo em vocês também que precisa ser revisado, que precisa ser analisado, que precisa ser melhorado? Todos nós somos deficientes. E aí eu acho engraçado que a gente só começa a entender isso, a gente só começa a entender das nossas limitações, nós só conseguimos entender, nós só conseguimos mudar a nossa percepção das coisas no momento em que nós sentimos na pele como funciona isso. Infelizmente, não tem como a gente fazer essa dinâmica hoje, aqui, por conta dessa situação. Mas eu gostaria que vocês, dentro das possibilidades do contexto de cada um, que vocês, por 5 minutos, que vocês simulassem ser uma pessoa que não pode levantar da cama e que precisa de pedir tudo para todo mundo. Eu gostaria que vocês simulassem uma pessoa que não possa falar neste momento, que vocês vendassem a boca de vocês e não conseguissem falar com ninguém. Eu gostaria que vocês sentissem na pele o que é ser um cadeirante. Eu gostaria que vocês sentissem na pele o que é ser um autista. Eu gostaria que vocês sentissem na pele o que é ser um deficiente intelectual. Sabe por que eu gostaria? Porque quando a gente sente na pele a frustração de não ser respeitado, a dor de não ser valorizado, aí nós conseguimos ter um pouquinho de mudança, talvez um pouquinho de reflexão de pensamento. Quando a gente sente na pele o que é depender de simplesmente um favor, a gente começa a pensar nas coisas diferentes. A gente começa a valorizar primeiramente a nossa vida e todas as nossas habilidades, e aí a gente passa a olhar para o outro não mais com caridade, mas com respeito. Com respeito. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu interagir com vocês, eu tô só falando, né? Deixa eu ver aqui. A Márcia tá dizendo aqui, vamos lá. Desculpa, gente, eu fiquei falando aqui nem... Vamos lá, então. A Márcia tá dizendo aqui... Deise, eu não entendi a pergunta que você fez, porque a Paty falou comigo. Tá bom, Márcia, agora eu não sei qual pergunta eu fiz. Eu fiz várias perguntas aqui, mas eu fiz uma pergunta importante agora há pouco. Eu disse o seguinte, Márcia, qual é a sua limitação? Qual é a deficiência que você tem, que você talvez hoje não enxergue por se achar uma pessoa normal? Não o que você acha, mas de repente por você nunca ter pensado no que é ser normal. Eu disse agora há pouco que nenhum de nós somos normais. Nós somos pessoas imperfeitas e vamos morrer imperfeitas. E aí dentro dessa imperfeição, o que nós temos para melhorar? O que nós temos que repensar? Foi isso que eu perguntei. E aí, a Sueli está falando aqui que já fez essa dinâmica. Perfeito, Sueli. É isso mesmo. E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de fazer essa dinâmica, de sentir na pele o que é viver como uma pessoa com deficiência. Mas hoje a gente pode pensar, então, nas nossas maiores frustrações, olhando a partir da nossa limitação. Eu me sentia muito limitado, muito frustrado, muito chateado, mas muito chateado, quando eu não consigo ser pontual. Nossa, eu fico muito triste. Eu fico assim, ó. Ai, como eu queria ser pontual, sabe? Como eu queria, assim, fazer tudo cronometradinho, assim, certinho. Mas, assim, eu tenho essa deficiência, eu tenho essa limitação, sabe? Eu tenho uma pontualidade, mas eu me esforço muito para ser pontual. E isso é uma limitação. E por tanto tempo eu sofri com isso. Vocês não têm ideia. Não aceitava isso em mim. Uma outra coisa, eu tinha dificuldade, sempre tive muita dificuldade em ouvir críticas. Nossa, como eu tinha dificuldade em ouvir críticas, como eu tinha dificuldade em poder, assim, ouvir um não. Isso me doía muito.
é uma limitação. Por quê? Quando você não sabe ouvir não, você não sabe viver. Quando você não sabe dizer não, ouvir não, isso te atrapalha em vários pontos, em várias áreas da sua vida. E aí você fala, não, mas isso é bobeira. Não é bobeira, não. É deficiência, limitação. Vamos procurar aqui? O Ivan tá falando aqui, eu também gosto de ser pontual. A Márcia está comentando aqui, eu não estou conseguindo cumprir as minhas obrigações em casa, estou me sentindo impotente. Nossa, Marta, obrigada por compartilhar isso com a gente, viu? Porque eu também, em vários momentos, né, me senti impotente por não conseguir também cumprir com algumas coisas, né? E aí que tá. Isso que é muito bom a gente discutir, porque qual é a razão da gente se cobrar tanto? Qual é a razão da gente se colocar metas que nós não vamos cumprir muitas vezes? Não faz sentido. Ou faz? A gente ficar se maltratando, a gente ficar se colocando em situações que muitas vezes não vai dar em nada na nossa vida, só vai dar em frustrações. Às vezes nós precisamos, gente, olhar para nós, entender primeiramente quem nós somos, para depois a gente querer viver, para depois a gente querer nós mesmos. E não paramos para pensar nisso, por justamente algumas deficiências serem mais aceitas na sociedade, pela sociedade, do que outra. E não deveria ser assim. Justamente, Daiane, é por isso que eu quis falar dessa palestra com vocês hoje. Dessa palestra que se chama O Minuto do Amanhã. Porque agora eu vou falar a principal situação. Aqui na PAI nós temos pessoas com deficiência física, mental, intelectual, múltiplas, autismo, temos várias deficiências. Mas, por todos os lugares que eu passo, eu enxergo pessoas deficientes também, julgando ou excluindo pessoas com deficiência, vamos colocar por laudo ali, por um diagnóstico médico. E eu vejo também, já vi pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência aparentemente diagnosticado, tinham uma vida, né, vamos colocar, de mobilidade, de funcionamento, de independência, de autonomia. E houve um momento em que isso mudou. Isso mudou. E como que funciona, gente? Como que funciona se hoje eu for uma pessoa que tenho a mobilidade de andar para qualquer lugar e de repente eu me tornar uma pessoa que eu não tenho tudo isso? Hoje, você consegue sair de onde você está e ir para qualquer lugar sem depender de ninguém. E amanhã, se a sua vida mudar, se a sua história tomar outras proporções, o que vai acontecer com você? Onde é que está fundamentado a sua vida? Quando você não consegue entender que as condições da sua vida elas podem mudar de forma muito repentina. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que hoje você pode estar aqui, você pode estar aí, inclusive, mas amanhã a condição da sua vida pode ser outra? Sim ou não? Vocês já pararam para pensar que a nossa vida ela é imprevisível e nós não temos o controle sobre ela? E tudo bem por isso? Tudo bem que nós não temos o controle. E a pandemia veio para mostrar isso, né? Perfeitamente, nós não temos o controle. E quando eu digo que nós não temos o controle, o que faz eu e você acharmos que nós somos melhores do que as pessoas? O que faz eu e você acharmos que nós temos a verdade ao nosso lado? O que faz eu e você pensar que os nossos valores eles são mais corretos ou ideais do que o outro? Sinceramente, o que te faz pensar isso? O que te faz acreditar nesse conto de fadas? Porque não existe verdade absoluta. Hoje nós estamos aqui numa condição e daqui a 1 minuto pode ser que a nossa situação mude.
Hoje você está aí assistindo uma live que talvez não tenha nada a ver com a sua vida, que talvez você nem precise estar assistindo. Hoje você conhece uma instituição que se chama Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uberlândia, que talvez você não tenha nenhum porquê visitar, conhecer, ajudar, contribuir ou prestigiar essa instituição. Porque você não precisa, talvez, dos serviços que são ofertados aqui. Mas e amanhã? Será que a sua vida ela vai continuar da mesma forma? Será que amanhã nós seremos as mesmas pessoas? Nós teremos as mesmas condições que nós temos hoje? Sim ou não, pessoal? Vamos ver aqui o que as pessoas estão comentando. Tá falando aqui? Sim, tive essa experiência em segundos. Conta pra nós, Van, como foi essa experiência? Eu também tive essa experiência, Sueli tá falando. Perfeito. Quem mais? Deixa eu ver aqui no Instagram. Ok. Pessoal que está entrando agora, a gente está entrando nos finalmente desse momento. Mas eu gostaria também de agradecer a participação de vocês, tá bom? E quero deixar essa pergunta. A Márcia está comentando aqui que tem tudo a ver, graças a Deus. Existem vocês para nos ajudar. Sim, Márcia. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos melhorando para isso. E nós faremos, claro, sempre o possível para ajudar mesmo. Ok. Pessoal, existe mesmo razão para que a gente perca tanto tempo julgando e apontando os erros das pessoas? Existe o porquê de você ficar exigindo dos seus familiares, das pessoas que convivem com você, que trabalham com você? Existe razão para que você permaneça em situações que não condizem com quem você é, que não somam para quem você é? Eu vejo gente, muitas vezes, trabalhando em lugares, desenvolvendo funções que não tem nada a ver com quem ela é, com a essência, com o desejo, com o sonho. Permanece anos fazendo coisas, permanece anos em relacionamentos que não somam com quem ela é. E tudo por quê? Porque se cobra a viver um padrão de comportamento, um padrão social, um padrão físico que não sabe nem exatamente o porquê. Quem foi que disse que ser normal é ser assim? Quem foi que te disse isso? Quando eu comecei a pensar sobre isso, foi a primeira pergunta que eu fiz, Daisy, quem foi que te disse que ser normal é agir dessa e dessa forma? Não existe isso. E hoje eu vim aqui para refletir esses minutos com vocês, para que vocês passem a enxergar, a ter algumas percepções diferentes. Nós não sabemos qual é o minuto de amanhã. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Então nós precisamos acordar para a nossa vida hoje. Acordar primeiramente para nós, para que depois a gente possa respeitar o outro. A gente precisa primeiro se respeitar, para que depois a gente possa respeitar as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que estão do nosso lado, que muitas vezes nós maltratamos, muitas vezes nós ofendemos por não saber respeitar as diferenças. Nós ofendemos porque nós nos colocamos como pessoas certas, como a nossa opinião é certa, como a nossa visão é a correta e a daquelas pessoas são erradas. Vocês concordam? Vocês concordam? O que vocês pensam sobre isso? Obrigada, Daiane, pela participação. Exatamente isso mesmo.
Então hoje, pessoal, para a gente finalizando aqui esse momento, eu acho que tudo que a gente faz tem que ser válido para alguma coisa. Eu acho que esses minutos que vocês passaram aqui, quem está aqui desde o início, ou quem está entrando agora, pode assistir depois, eu vou tentar deixar salvo. Tudo é válido. E eu não gostaria que nenhum de vocês saíssem dessa live hoje, desse momento em que nós estamos aqui, sem decidir tomar uma ação para a sua vida. Sem decidir fazer, ainda que seja algo pequenininho, mas que tenha uma atitude de prática a partir de hoje. E hoje eu gostaria, para a gente finalizar, a Gisele chegou. Seja bem-vinda, Gi. E eu gostaria assim, que a gente finalizasse esse momento com cada um de vocês que está aí, que conseguiu permanecer até agora, que está ao vivo, que está participando aqui comigo. Eu gostaria que vocês me colocassem uma atitude que vocês farão diferente a partir de agora. Não precisa ser algo grande, mas precisa ser algo real na sua vida. Uma atitude diferente que vocês farão a partir de agora, por talvez pensar alguma coisa diferente de tudo que nós falamos, de tudo que nós refletimos aqui hoje. Eu vou ficar muito feliz, vou ficar extremamente feliz se daqui hoje saírem pequenas atitudes que vocês mudarão na vida de vocês. E principalmente se vocês compartilharem aqui comigo. Deixa eu ver aqui. A Márcia está comentando o seguinte. Sabe, desde em 2014 eu tive um começo de infarto por causa dos problemas que tenho em casa. Antes de eu apagar, eu prometi para Deus que iria viver diferença e eu mudei, sou mais tranquila, que iria viver uma diferença. Perfeito, Márcia, perfeito. Você fez isso em 2014, 2015. Agora eu te pergunto, Márcia, o que mais você vai fazer hoje para viver uma vida diferente da que você tem? Que atitudes você vai viver hoje? A Daiane está falando, não é um processo fácil de aceitar que somos imperfeitos e aceitar a imperfeição do outro, mas queremos um mundo melhor e ele começa por dentro e ele começa por nós. Isso mesmo, Daiane. Eu tenho vivido a minha vida a decisão de olhar para dentro. Dói mais. Olhar só para fora e cobrar do outro dói bem mais. Perfeito, Daiane. Isso mesmo. Isso mesmo. Deixa eu só pedir uma ajuda aqui, que eu não tô, meu celular acabou a bateria, eu não tô conseguindo ver agora do Facebook. Só um minutinho, pra gente finalizar. Ok, gente. Peguei um celular emprestado aqui, ó. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem qual decisão, qual ação vocês vão tomar a partir de hoje, pensando em tudo que a gente discutiu. A gente tem 5 minutinhos ainda. Eu gostaria muito de ouvir de vocês. Que decisão que vocês vão tomar? A cada vez que eu falo sobre isso, eu tomo uma decisão também. E eu também quero compartilhar com vocês qual decisão que eu tomo hoje. Porque cada vez que eu falo sobre isso, eu reflito sobre coisas diferentes. Sobre pontos que de repente eu não enxergo no outro. E muitas vezes coloco como um erro. Então hoje, eu decido que eu vou ter mais compaixão das pessoas que estão perdidas, muitas vezes dentro de si mesmo. É isso, eu vou ter mais compaixão, um sentimento de compaixão por pessoas que muitas vezes agem de forma errada com a gente, né, no caso comigo, porque estão perdidas. Essa é a decisão que eu tomo hoje.
E eu quero muito saber de vocês. Vamos ver aqui. Gi, você chegou agora há pouco, o que você pensa? Tem algo para compartilhar? Sueli? Van, Jana, Bartira, Márcia. Marina, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. A gente já tá finalizando aqui, mas eu vou aguardar para ver se alguém manda uma ação. Quero saber se vocês vão compartilhar de alguma coisa, se gerou alguma mudança em vocês, mudança de pensamento, mudança de comportamento. O fato de vocês saberem que vocês não são normais, que vocês são pessoas imperfeitas, que também possuem deficiências e que o ato de julgar o outro fala mais de si mesmo do que em si da própria pessoa. Que cobrar demais o outro, na realidade, é porque a gente também não sabe se amar, a gente não sabe se tratar bem, e aí a gente automaticamente trata o outro da mesma forma que nós nos tratamos. Aqui. Ver, a gente finalizando. Bom, não tem problema. Sabe o que nós vamos fazer então? Eu desejo que vocês que assistiram essa live ou que venham assistir depois, pensem bastante sobre isso. Que vocês reflitam, e eu espero que essa seja apenas uma semente que foi plantada hoje no coração de cada um de vocês, mas que isso traga frutos na vida de vocês, na rotina, na vida prática, nos relacionamentos, na forma com que vocês enxergam as pessoas e principalmente que hoje caia o jugo diário da vida de cada um que está assistindo. Nós vamos finalizar então a live. Já deu mais de uma hora, quase uma hora de live aqui. Esse foi parte de um assunto que eu abordo neste projeto que chama o Minuto do Amanhã. E esse projeto ele vem para que a gente passe a pensar um pouquinho mais sobre quem nós somos e sobre o outro. Passe a nos aceitar de forma maior e também aceitar o outro. Eu vou me despedindo de vocês por hoje, deixando o convite para que vocês estejam amanhã aqui falando sobre autoestima em tempos de pandemia. Desejo que vocês tenham uma excelente noite, que vocês tenham um bom descanso e que vocês possam, sim, desfrutar a longo prazo dessa sementinha que foi plantada. Tá bom? Então, fiquem com Deus. A Gia acabou de responder aqui. Realmente não podemos ficar à espera daquilo que não sabemos ou não temos. É necessário viver o agora e o hoje. Obrigada, Gia. Muito obrigada. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela interação, tá bom? E a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 5 horas, aqui no Facebook da Pai Orlândia. Compartilhem essa live, porque mesmo que não pôde estar ao vivo, às vezes por várias situações, pode aí assistir depois. E outra coisa, sexta-feira vai ter a live do riso. Então, se você tá tristinho, se você tá querendo dar gargalhada, pode assistir, se conecta aqui com a gente, que eu garanto que vai ser risada. Vai ser 1 hora de risada, do começo ao fim. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente noite, bom descanso e até amanhã.